Olá, muito boa noite a você de casa, você que está no trabalho, seja muito bem-vindo. Aqui é o nosso Conexão ND desta quarta-feira. Programa que hoje está trazendo um convidado, como você sabe, sempre muito especial. Mas este convidado, particularmente, ele ajudou e foi fundador também, cofundador, da maior produtora independente de documentários sobre a história política do país. A gente pode resumir mais ou menos dessa forma. É um time de jovens com uma missão bem específica, de tocar em temas que são muito pouco explorados pela grande mídia e que quase nunca, por exemplo, são falados dentro das escolas. Eles foram além até de livros de história, justamente para descobrir um lado do nosso país que pouca gente conhecia. Então nós vamos conversar agora, com muito prazer, com muita honra, com o sócio fundador da Brasil Paralelo, Henrique Viana, que já está aqui com a gente diretamente de São Paulo. Tudo bem, Henrique? Boa noite para você. Boa noite, Alexandre. Tudo ótimo. Prazer estar aqui contigo. Tudo certo. Opa, vamos bater um papo aqui bacana sobre esse sonho que vocês tiveram, de criar essa grande produtora independente, chamado Brasil Paralelo, que hoje é um fenômeno, no Brasil inteiro. Hoje em dia vocês têm quantos assinantes, hein? Só para a gente ter uma ideia. São 300 mil assinantes. 300 mil assinantes. Vocês têm quantos funcionários hoje? São 220. 220 funcionários. Quantos documentários vocês já produziram, para a gente ter uma ideia também? São mais de 70, acho que são 70 e tantos aí. 70 e tantos documentários. E hoje, claro, vocês têm outros negócios também dentro dessa grande produtora. Muitos outros conteúdos aí, tem programação diária, programas variados. Que nós já vamos falar mais profundamente sobre isso. Agora, senhor Henrique, gostaria que você falasse um pouquinho, claro, desde a fundação da Brasil Paralelo, porque a gente sabe que a Brasil Paralelo tocou em vários pontos, em vários temas. Foram criados e desenvolvidos vários documentários, por exemplo, sobre 1964, a história política do país, desde lá a Cruz e a Espada, aquele da Última Cruzada também, já há bastante tempo, você já tem há 6 anos mais ou menos, a Brasil Paralelo. De onde é que surgiu essa missão, esse compromisso de vocês de ir a fundo nesses documentários, nessa história política do país? De onde é que surgiu isso? Alexandre, nós somos talvez como o nosso público, Nós somos jovens, há 6 anos atrás, um pouco mais jovens, curiosos e de certa forma inquietos aí com tudo que acontecia no Brasil, com aqueles ciclos intermináveis de corrupção ou mesmo de ideologias que estão cada vez mais presentes aí, influenciando os currículos escolares e a própria mídia como um todo, O entretenimento hoje, mundialmente, hoje está cada vez mais o entretenimento sendo contaminado de ideologias. Esse ciclo estranho que parece que não tem uma explicação e a gente começou a ir atrás da explicação, começamos a estudar. E a internet possibilitou, abriu esse, vamos dizer assim, para todo mundo, para o mundo inteiro, abriu esse portal de produtores independentes de conteúdo. Passamos a não depender somente de algumas fontes, somente das fontes estatais, ora, com a escola ou da mídia tradicional. Uhum. E, em dado momento, nós resolvemos dividir com amigos essas descobertas nossas. Isso foi dando certo, fomos dividindo com grupos maiores, passamos a dar palestras sobre o assunto. Uhum. E as pessoas começaram a dizer que, aquilo tinha que ser divulgado para todo o resto do país, de alguma forma, com maior escala e tal. A gente meio que se descobriu ali por acaso, Alexandre, assim um pouco com esse jeito de contar histórias, A gente não se considera, nós não somos intelectuais, historiadores, nós somos um veículo, nós somos divulgadores, organizadores das ideias e divulgadores dessas ideias, Uhum. E aí montamos para isso a Brasil Paralelo, que desde o início tinha um foco de produzir em vídeo aquelas descobertas que historicamente o mainstream não divulgava. Você consegue resumir assim o que vocês conseguiram descobrir já nesse início e em qual documentário que vocês começaram a realmente espalhar essas ideias? Acho que a grande descoberta já no início foi a grandeza da nossa história, do nosso país. Quando começamos a ir atrás do que era o Brasil, de por que ele existia e por que era tão grande em comparação a outros países da América Latina e por que tinha algo de tão apaixonante, sempre teve, A gente sempre viu
aquele brasileiro que, ao ser perguntado sobre o Brasil, respondia algo do tipo, o Brasil não vai dar certo, não tem como dar certo, aquela síndrome do vira-lata, né? Mas que ao tocar, que ao se ver diante de repente, um hino nacional num jogo de futebol, algo do tipo, se emociona, chora, abraça os seus conterrâneos e tal. Então, o que tem aí o que tinha de errado, que a gente tinha tanto amor pelo Brasil, que o Brasil é um país tão grande, tão importante, mas que a gente não conseguia reconhecer no Brasil, na história, nenhuma legitimidade, nem, nada de bom. Será que estava certo isso? Será que está certo isso? A gente foi investigar e começamos a descobrir que não. Começamos a descobrir uma grandeza por trás da nossa história, bem documentada, muito bem abordada por historiadores que não são costumeiramente ouvidos pelo mainstream, né, que tende a dar preferência a historiadores marxistas, né, que observam a história com aquele ponto de vista da luta de classes, onde sempre tem um oprimindo o outro, aquele foco materialista nos ciclos econômicos, que não consegue enxergar o português como alguém que tinha uma cultura cristã muito forte e olhava para o Brasil como um lugar de peregrinação religiosa, coloca só o ponto de vista da exploração e tal. Então, você tem vários pontos de vista na história, né? As ideologias, por vezes, colocam um filtro e a gente não pode olhar a história só com um óculos ali, só com um filtro, né? Bom, essa série foi de grande sucesso, uma série com mais de 10 milhões de espectadores. Puxa, 10 milhões? É um sucesso tremendo. Qual é a série mesmo? É a Cruz e a Espada, não? Série Brasil, A Última Cruzada. A Última Cruzada. A Cruz e a Espada é o nome do primeiro episódio. Do primeiro episódio. E conta toda a história de Portugal, toda a formação de Portugal. Para a gente entender o Brasil, nós temos que entender Portugal, né? Então, verdade. E aí vocês contaram toda essa história, quer dizer, agora já são mais de 60, 70 documentários, né? Quer dizer, de lá para cá, vocês foram descobrindo mais coisas, mais elementos para poder instruir também as pessoas em casa, né? Porque muitos jovens, adultos principalmente também, que sempre tiveram aquele ensino tradicional que você conhece, que todo mundo conhece, são pessoas que nunca ouviram essa história da forma como vocês contaram, ou como vocês contam na Brasil Paralelo. Essa é a grande missão que vocês perceberam, então, e como é que vocês pretendem fazer isso ainda mais daqui para frente? A nossa missão, Alexandre, é exatamente essa, resgatar os bons valores, ideias e sentimentos no coração de todos os brasileiros. Essa é a nossa missão. E para realizar essa missão, nós adquirimos aí, com essa maturidade, quer dizer, a intenção já era desde o início, mas com o desenvolvimento da empresa, a gente adquiriu um compromisso muito grande com a transmissão da verdade. Né? Numa era de acusações para lá e para cá, de fake news para cá, fake news para lá, é evidente, a gente sabe que sempre a fake news sempre tem presente no mundo, né? Sim. Não é uma novidade da internet, mas o que marca a Brasil Paralelo e as produções da Brasil Paralelo é um profundo comprometimento com a transmissão da verdade, ou seja, o processo de checagem de fontes, o processo de honestidade intelectual, né, na construção editorial, na construção dos roteiros, é muito intenso, né? Nós fazemos uma autocrítica muito grande, nós estudamos muito, inclusive todos aqueles autores ou pensadores que porventura apresentam uma leitura diferente da nossa, são os que a gente mais estuda, por sinal. Tudo isso para dar segurança para o nosso espectador, que tem crescido muito, né? O número de espectadores tem crescido muito, tudo isso para dar segurança para o nosso espectador de poder estudar conosco. Né? Claro, de confiar também, até porque vocês dão cursos também na plataforma, né? Da Brasil Paralelo. Temos linhas de curso, muitas linhas de formação na plataforma, são mais de 5 linhas de formação. E tudo nessa questão da história política também do país, né? No fundo, o nosso uma outra forma de ver a nossa missão é de amadurecimento da nossa cultura. Né? O Brasil ele tem muitos predicados para se tornar um grande país, né? um país líder mundial, para inspirar o mundo, para ser um farol, né? Mas para isso nós precisamos amadurecer. E esse amadurecimento vem através do desenvolvimento da nossa cultura. Né? Então, assim, o comportamento do brasileiro, o conhecimento, a forma de ver o mundo, isso é moldável, isso é passível de uma evolução. E a gente procura provocar isso. Parte disso através dos documentários, que tem um grande impacto, parte disso também através de formação. Muitos membros hoje, eu acho que mais de quase 100 mil dos nossos assinantes estão vinculados também
tem assinaturas nas áreas de informação e faz os nossos cursos, né? Olha só que legal. Agora tem uma coisa assim, a gente separou umas imagens aqui desse último documentário que vocês fizeram, a última trilogia, né, chamada O Fim da Beleza, que é espetacular. Quem não viu deve ver, deve acompanhar, está no YouTube, né? Você tem ali 3 episódios, O Fim da Beleza. Enquanto a gente vai conversando, eles vão botar aqui um pouco dessas imagens para o pessoal de casa ter noção da qualidade que vocês tratam esse material, quer dizer, não só das entrevistas, mas a captação das imagens, olha só, a vinheta também, toda a questão gráfica que vocês utilizam é de primeiríssima qualidade, né? Vocês têm um padrão já bastante estabelecido. Nesse O Fim da Beleza eu vejo uma reflexão sobre uma decadência da nossa sociedade, quer dizer, e até pelo gosto, né, das pessoas em relação à música, em relação à arte. Qual é a grande mensagem que vocês tentam passar nesse documentário? Eu diria que são duas principais mensagens, Alexandre. Uma delas é de que a beleza importa, né? A beleza importa muito para o homem e, consequentemente, para a nossa cultura, para o desenvolvimento da cultura. E o filme explica isso não só não só através de uma tradição cultural, mas também com base científica. São apresentados vários experimentos neurológicos no filme, mostrando como que a beleza transforma não só a vida das pessoas, mas a vida em sociedade, né? Mas um pouco mais profundamente, e aí o segundo sentido desse documentário, nós estamos falando sobre um problema da nossa cultura atual, que é o problema do relativismo, né? O relativismo é aquele vício, né, de nós não querermos definir nada, né? Então, a beleza está nos olhos de quem vê, a verdade, cada um tem a sua verdade, né? O bem, o que é o bem? O bem é relativo, aí desemboca um pouco nessa questão, às vezes, da gente relativizar até crimes, como assalto, assassinato, porque quem sabe será que a pessoa que está ali cometendo crime não tinha um outro ponto de vista? Então, essa relativização, ela é um ataque frontal a toda uma estrutura de valores, uma estrutura ética, que qualquer cultura desenvolvida precisa para que, a partir daquela previsibilidade, né, que nós temos aí com as pessoas que a gente convive em comunidade, a gente possa ter uma vida mais harmônica, né? Então, o documentário, a partir do tema da beleza, trata disso, que poderia ser aplicado ao bem e à verdade, né? Os essenciais, os absolutos, a beleza, o bem e a verdade. Quer dizer, a beleza, nesse aspecto, ela é muito parecida com o bem e com a verdade. Uhum. Nós entendemos que o belo existe. É verdade que é subjetivo e é verdade que nós podemos ter belos diferentes e o gosto, obviamente, que ele existe e as pessoas podem olhar para uma pintura e outra e dizer, prefiro essa, prefiro aquela. Agora, quando algo é belo e quando algo é feio, nós conseguimos identificar, né? O coração do homem identifica isso. E esse despertar que a gente provoca no documentário, ele alerta as pessoas para um problema ético, para um problema moral que nós estamos vivendo hoje, né? A partir do tema da beleza, né? Então isso, de novo, né? Como eu falei ali, todo o processo, todo o trabalho da Brasil Paralelo é em prol do amadurecimento da cultura do brasileiro. E você acha, Henrique, por exemplo, hoje, como você estava dizendo, e a gente vai ter que ser mais claro aqui também, sobre essa questão política que nós vivemos hoje no Brasil, bastante polarizada, né? Praticamente uma luta aí que muitos falam, né? É a luta do bem contra o mal, do que é positivo, do que é negativo, de uma visão mais liberal para uma visão mais marxista. Então, quer dizer, hoje o Brasil vive essa polaridade, principalmente na questão da educação também. A gente vê as universidades e as escolas, né, sempre muito com essa teoria de Marx, essa luta de classes, que enaltecendo isso, né, essa luta de classes. Como é que você vê essa postura hoje das nossas universidades diante disso que está acontecendo hoje no Brasil? Até para a gente começar esse papo aqui também. Alexandre, eu acho que existe hoje, naturalmente, uma reação bastante agressiva, né, de quem está perdendo, digamos assim, aquele espaço confortável de discutir sozinho por décadas as suas ideias, né? Então, a internet, ela quebrou essa hegemonia, o que é natural, porque é um sistema de livre troca, né? Onde todas as fontes têm vez, você não tem um monopólio da fonte.
e as pessoas passam a se identificar com outros pontos de vista, né? Com outras ideias. O mundo, do jeito que ele é, do jeito que a gente conhece, parcialmente livre, vamos dizer assim, mas com religiões diferentes, com estilos de vida diferentes. Todo mundo, eu e você, Alexandre, provavelmente temos vidas diferentes, gostos diferentes. Isso tudo só é possível, né, por conta da liberdade de expressão. Porque eu pude ouvir professores, pessoas, influenciadores, etc. E você pôde ouvir outros, e você ouviu vizinhos e amigos e tal. A expressão livre, ela proporciona todos esses possíveis caminhos, né? Quando a gente fala de universidade, de mídia, que são grandes influenciadores da nossa cultura, a importância da livre discussão, do livre debate, a partir dessas instituições, é mais importante ainda. Porque se elas são tão importantes na nossa sociedade, são tão relevantes, elas é que deveriam ser as maiores, nelas é que deveria estar a maior liberdade do debate. Né? Se de repente, na minha casa, na minha comunidade ali, que eu tenho alguma influência maior e tal, a gente quiser de repente restringir um pouco das ideias, você até pode, de repente, isso pode até ser legítimo eventualmente, né? Quer dizer, não, uma família, eventualmente, que tem uma religião e tal. Agora, numa universidade, ainda mais pública, por exemplo, o livre debate é fundamental. Na internet, por exemplo, o livre debate é fundamental, porque é um espaço de todos, né? O que acontece que é preocupante, Alexandre, e que toda a sociedade deveria se posicionar contra, a iniciativa de parte dessas pessoas, enfim, entidades que por décadas ficaram confortáveis só com o seu ponto de vista ali, iniciativa de querer estancar o debate, né? De querer proibir um lado de falar. Né? E por vezes isso vem com uma roupagem bonita de proteger você da desinformação, ou de proteger você do discurso de ódio, porque o cara que pensa diferente de mim, obviamente, ele faz o discurso de ódio, né? Exato. Né? Então, vem com uma roupagem bonita, mas no final das contas são iniciativas de restrição da liberdade, de censura. Isso está acontecendo hoje no Brasil, não há como negar, isso é seríssimo, né? Nós vivemos hoje um ambiente de restrição da liberdade de expressão, com uma roupagem bonita, com uma roupagem ajeitadinha de que estamos aí querendo proteger você das fake news, etc. E proteger a democracia e tal. Então, assim, vivemos isso hoje, tá? Não há como negar isso, e quem se preocupa com o país, com o futuro, com as próximas gerações, deve sim procurar entender sobre isso, estudar sobre isso e se posicionar. É grave o que a gente vive hoje. Entendi. Nós vamos fazer uma pausa aqui, Henrique, para o intervalo, mas logo eu gostaria de retomar um pouquinho desse assunto para a gente ir um pouquinho mais a fundo também em outros documentários que vocês produziram. Por exemplo, o 1964, sobre o suposto golpe militar, enfim, que se fala muito, né, da questão do período da ditadura militar, do regime militar, e também sobre os 11 Supremos, em que vocês fizeram uma ficha de todos os 11 Supremos do Supremo Tribunal Federal, né? E para ver também, daqui a pouquinho, quais são as outras plataformas, os sonhos de vocês e saber o que a Brasil Paralelo ainda está fazendo para lançar ainda nesse semestre, tá certo? Então a gente vai por um breve, rápido intervalo conversando aqui com o sócio fundador da Brasil Paralelo, Henrique Viana, diretamente de São Paulo. A gente volta já já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta quarta-feira, hoje conversando com o sócio fundador da Brasil Paralelo, Henrique Viana, que é uma das maiores produtoras independentes aqui do Brasil, né, com mais de 70 documentários e com uma plataforma de streaming também de vídeos, programas de TV, debates e tudo falando um pouco daquilo que muitas vezes a grande mídia não fala e muito menos as escolas também acabam não falando, né? A gente estava contando sobre isso, né? Você estava conversando, Henrique, com a gente sobre isso. E um dos documentários que eu achei mais interessante de todos que vocês já produziram, né? Claro, tem o 1964, que fala sobre aquele período, né? Da suposta ditadura, enfim, ou do regime militar. Tem também os 11 Supremos, mas falando primeiro do 1964. Ali, qual foi a grande verdade que vocês buscaram transmitir nesse documentário?
como em todos os outros, Alexandre, a busca é pela verdade total, quer dizer, por toda a realidade, né? É óbvio que não se alcança, né? Não se alcança a verdade completa. Os meios humanos são limitados, nós somos limitados, né? E temos que reconhecer essa nossa incapacidade de sermos donos de qualquer verdade, né? Mas uma vez que a gente acredita que a verdade existe, a gente busca ela com afinco, né? E muitas vezes se despindo de crenças, fazendo autocrítica, etc., né? Então, o que nós fizemos foi tentar fazer uma leitura completa, certo? De todo o período, inclusive do pré-período, quer dizer, do período que antecedeu 64, né? Eu acho que eu poderia dizer que eu poderia dividir em três aqui, me arriscando, né? Seria mais adequado, talvez, o meu sócio Lucas aqui, que foi um dos diretores do documentário, falar, mas... Lucas Ferrugem, né? Me arriscando aqui, o Ferrugem, me arriscando aqui, eu acho que, primeiro, o contexto do Brasil no mundo. Acho que essa foi uma grande descoberta. Algumas coisas que eram mitos apareceram para nós como realidades, né? Como, por exemplo, a influência da União Soviética, uma influência iminente e crescente no Brasil em prol de implementar, de fato, tentativas de implementar, ou a intenção clara de implementar um regime comunista no Brasil. Isso, pela historiografia tradicional, é visto como, talvez, como mito, algo assim. A gente trouxe ali vários elementos que fazem perceber que isso, de fato, era algo presente ali, naquele período. Depois, mesmo com historiadores conservadores ou de direita, o que foi interessante perceber que é unânime que houve um golpe de Estado. E é unânime que houve a ditadura, né? Então, isso foi interessante também, porque a gente observava no público, né, conservador, que estava na expectativa do filme, também uma expectativa de que, eventualmente, nós trouxéssemos uma versão de que não houve o golpe, ou de que... Mas houve o golpe, está lá, explicado tecnicamente por vários entrevistados, né? Então, aquilo está, de uma certa forma, equilibrando também com o fato de que, bom, tinha um motivo, mas a solução poderia ter sido outra, talvez, aí fica para o espectador, obviamente, fazer essa avaliação. Tem pessoas que vão dizer, mesmo assim, não, o golpe foi justificável, ou pessoas vão dizer, não, o golpe foi um erro, mas está lá a história, certo? E, em terceiro lugar, e depois também a ditadura em si, né? A supressão dos direitos políticos, as torturas, a censura, etc. e tal, né? Tá tudo lá, de fato ocorreu. E, em terceiro lugar, algo muito interessante que como que nasce uma esquerda brasileira muito fortalecida pelo governo militar, né? E como que muitas estatais, uma estrutura estatal muito grande acaba sendo criada pelos militares e depois entregue na mão, né, daqueles que eles tentaram combater lá em 64. Então, como que essa virada de poder acontece, como que aqueles que, em dado momento, em 64, vamos dizer, entre aspas, assim, perderam a batalha, como que eles depois surgem, né, no final da década de 80, como vencedores e, de uma certa forma, governando o Brasil, né, até os dias de hoje, e talvez agora podemos interpretar que a partir de 2018 há uma quebra aí com a volta do Bolsonaro, com a volta de um militar, no caso, com o Bolsonaro. Então, mas aí estou avançando já aqui na minha análise, e eu não sou um analista político para estar, né? Entendi. Isso, mas eu acho que do documentário essas foram as grandes descobertas aí. Você acha hoje, Henrique, que por tudo que a gente está vendo, né, por exemplo, a descondenação do ex-presidente Lula pelo Supremo Tribunal Federal, a gente viu uma manobra ali do Fachin para descondenar depois das 3 instâncias e tudo mais. A gente está vendo uma força muito grande dentro do Supremo Tribunal Federal e eu lembro que vocês fizeram um documentário bastante extenso também sobre os 11 Supremos, né, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Como é que foi descobrir tantas histórias ali de todos os Supremos, né? Sim, os ministros? Alexandre, a gente procura observar, assim, na nossa audiência, naqueles que nos seguem, né, quais são os interesses, quais são as dúvidas, quais são os anseios
a gente procura não só transmitir aquilo que nós achamos que é importante, mas de uma certa forma equilibrar com aquilo que a gente percebe é o processo natural vamos dizer assim, de uma empresa que procura agradar seus clientes, né? A gente não pode, obviamente, como uma empresa de categoria de mídia, nós temos um compromisso e uma responsabilidade editorial de levar aquilo que é importante de ser levado, mesmo que às vezes doa, né? Mas também de observar o que as pessoas estão querendo. Então, com a ascensão, vamos dizer assim, com o surgimento desse atrito entre poderes, surgiu um interesse muito grande, né, de conhecer os ministros do Supremo Tribunal Federal, que passaram a ser figuras muito mais protagonistas no cenário político, muito mais do que antigamente, né? Não se tinha esse protagonismo anteriormente, pelo menos publicamente não era tão percebido. E aí, claro, evidentemente, inclusive, como se fala muito hoje, surgem muitas, vamos dizer assim, narrativas emotivas para cá, narrativas emotivas para lá. E o nosso papel nessa hora é desradicalizar, né? É desradicalizar a situação, é trazer consciência, trazer clareza, trazer informação. Então, surgiu aqui, né, na empresa essa ideia. Logo que surgiu, ela pareceu boa e também pareceu um pouco perigosa, porque deveria se fazer com muito cuidado, né, a exposição de uma pessoa pública, e foi o que fizemos. Fizemos uma biografia com base em material jornalístico e com rigor, inclusive jurídico, né, do ponto de vista jurídico, inclusive, os roteiros foram extremamente cuidadosos, né, e então a série apresenta em 11 episódios a biografia de cada ministro. E por que isso é importante? Para nós entendermos como que hoje o nosso sistema político leva uma pessoa, ou leva um advogado, ou um jurista, seja o que for, a um cargo de máxima importância, um cargo de grande poder no país. A reflexão, no fundo, é essa, né? Porque a opinião sobre cada ministro, ela fica a cargo da pessoa. E a gente ouviu coisas, inclusive, pessoas dizendo, olha, esse cara aqui, pô, achava que era ruim, eu vi até que, porra, tem umas coisas aqui dele, mas vi que não é tanto e tal. Tem outros que as pessoas realmente, pô, cara de pau, pô, o cara lá é envolvido com um partido tal, não acho legal, mas aí fica a cargo das pessoas. Sim. O que, de uma certa forma, nós provocamos ali é as pessoas observarem, olha, como que se dá, né, no sistema político atual brasileiro, a subida de alguém para um cargo tão importante. Né? Porque para presidente, a gente meio que já sabe porque a gente participa do processo. Né? Essa pessoa passa a ganhar notoriedade, entra no partido, participa do processo eleitoral, eventualmente ganha as eleições. É mais simples de entender. Agora, como que um ministro do Supremo Tribunal Federal chega lá? Então é isso que, no final das contas, tá contado ali. Né? E ao contrário do que muitos imaginam, né, por causa de toda essa tribulação política aí, nunca houve nenhum problema com relação a essa série. Né? Acho que com todo esse cuidado que nós tivemos, é um trabalho jornalístico, né? Não é um trabalho acusatório, seja o que for, difamatório, de forma alguma, né? Então, verdade. É como todo trabalho que a gente faz. Né? Com certeza. Uma outra pergunta que eu acho que muita gente já fez para vocês, e vocês também já se questionaram em alguns filmes, né? Por que dentro da grande mídia hoje existe tanto essa valorização do marxismo e da esquerda? Vocês chegaram a alguma conclusão disso? Por que a grande mídia tem tanto esse lado? Ou defende tanto esse lado? Se é que existe isso? Olha, sim, dá pra gente entrar aqui numa reflexão filosófica de por que tais ideologias entram mais num setor ou outro. Mas eu acho que, sem entrar nisso, é uma questão formativa mesmo, né? Quando a gente observa as faculdades de jornalismo, a gente percebe no currículo, no quadro docente, a gente percebe esse viés, né? A adoção dessas ideologias. Então, na verdade, é uma consequência natural da formação desses profissionais. Mas, na sua visão, isso prejudica um pouco também, por exemplo, o aprendizado ou aquilo que as pessoas, os telespectadores, leitores, ouvintes vão captar, por exemplo, dessa mídia? Assim, a hegemonia é que prejudica. Né? As visões diferentes, elas não prejudicam. Você ter uma pessoa marxista, ou qualquer ista que seja, falando, não prejudica. Né? Exceto se ela incorrer um crime, né? Então, hoje, esses crimes estão previstos, de certa forma, na nossa Constituição aqui. Né? Mas a liberdade de expressão, ela não fere nada, ela não atrapalha a sociedade. O que atrapalha a sociedade é a censura. O que atrapalha a sociedade é você não ter a outra visão, você não ter a possibilidade da outra visão. Né? Então, quando você tem uma instituição que é hegemônica num pensamento, né? Por exemplo, a universidade, então, tem duas opções. Ou ela
ou ela passa a não ser hegemônica, você passa a ter professores lá com outras linhas e ela se equilibra para passar uma visão mais equilibrada de mundo, e aí os alunos vão olhar para o professor, olhar para o outro e vão dizer, olha, esse aqui está me parecendo mais verossímil. Ou surge uma outra instituição, né, que apresente o outro lado. Então, como isso vai surgir, também a sociedade aqui tem que dizer, né? Nós surgimos enquanto uma empresa de mídia, né, oferecendo uma visão editorial mais conservadora, né? Não relativista, vamos dizer assim, que acredita que a verdade existe, que acredita nos absolutos. E a gente tem promovido o nosso trabalho de forma honesta e com muita honestidade intelectual, né? Eu digo isso com toda tranquilidade, como eu falei. Não como quem diz que é dono da verdade, porque isso nós não somos. Mas como quem acredita que a verdade existe e busca verdadeiramente ser correto. Outro dia, assisti uma conversa de alguns acadêmicos sobre o Brasil Paralelo, que é altamente críticos ao Brasil Paralelo, né? Em geral, a maioria ali estava com uma visão um pouco, eu diria, pela minha interpretação, um pouco de censura, né? Até que surgiu um dos professores que, ele, diferentemente dos outros, estudou bastante os nossos filmes, viu bastante, e ele é crítico, ele não gosta dos nossos conteúdos. Mas, diferente dos outros, primeiro, que ele não defendia a censura, e, diferentemente dos outros, ele fazia críticas ótimas, excelentes, né? Boas críticas. Apontou pontos que, de fato, você olha e fala assim, opa, isso pode ser que, de fato, nós tenhamos nos equivocado. Talvez tenhamos omitido, não por uma intenção de omitir, mas por uma falha mesmo, talvez por uma incompetência específica, em dado momento. Né? Então, isso é rico, isso é que é necessário. Né? Esse é o intento da coisa. Nós precisamos, assim, enquanto país, enquanto cultura, se nós não adotarmos esse caminho de abraçar essa polarização, de abraçar essa digamos assim, visões heterogêneas, se nós não abraçarmos esse debate de ideias, né, com boa intenção, com abertura, nós não vamos evoluir enquanto cultura. Não vamos evoluir. Pelo contrário, nós estamos arriscando aí a nossa democracia, o nosso sistema político, nós estamos ameaçando a liberdade dos outros por não aceitar uma visão diferente. Verdade. Agora, qual é o próximo grande lançamento da Brasil Paralelo? No que vocês estão trabalhando? Qual é a grande questão que vocês querem responder daqui para frente? Olha, hoje são muitas, né? São muitas produções ao mesmo tempo sendo feitas, Alexandre. Para quem assina Brasil Paralelo, ele tem acesso total aos conteúdos, né? Vê todo dia aí coisas novas sendo lançadas. Recém lançamos um documentário sobre a história da Revolução Russa, que ajuda muito a entender as bases culturais da Rússia de hoje, né? Filmes são lançados pelo nosso serviço BP Select. Hoje, filmes são lançados toda semana, variados filmes com análise por trás, né? Nós fazemos uma curadoria dos filmes para que a pessoa possa apertar o play sem medo, e depois ainda fazemos uma análise dos filmes para que a gente extraia aprendizado dos filmes que a gente assiste, né? Ainda assim, temos 10 lançamentos por ano, obviamente. Nós temos aí o tema da independência, dos 200 anos de independência do Brasil, em que nós vamos dar sequência aí ao nosso trabalho do Brasil Última Cruzada, com um filme que vem sendo pensado e produzido desde 2019. Também temos uma produção grande sendo feita sobre segurança pública. Um tema caríssimo aos brasileiros, um tema crucial e uma área que talvez estejamos nós aí adormecidos, né? A gente aquela coisa de se acostumar com o absurdo, né? Sim. A gente está adormecido, a gente vive uma guerra urbana e está acostumado com isso, né? Então nós vamos abordar esse tema da melhor forma possível, profunda. Em breve também será lançado. Ainda nesse primeiro semestre? Ainda no primeiro semestre. Maravilha. Agora, sobre segurança pública, vocês devem estar pesquisando isso agora, claro. A gente tem alguns dados, né, dos últimos anos para cá, não sei se de 2019, 2020, mas tudo indica que há uma tendência de queda no número de criminalidade ou no número de homicídios. Vocês estão percebendo isso? Acho que o filme vai procurar abordar, tá? Eu não sei te fazer essa análise agora aqui. Agora, deve ter uma equipe grande atrás disso, né? O que eu sei te dizer do que eu já acompanho da produção é que, independente de uma queda, a situação não está boa ainda, né? Assim, a gente vive um absurdo, né? Você tem um problema jurídico, você tem um problema de sistema de incentivos do policial, né? Quer dizer, o policial enxuga gelo, o bandido tem muitas facilidades,
é um sistema que a gente ouve falar por aí muitas vezes, talvez vocês já tenham escutado em algum momento, ou conheçam algum policial que relata e tal. Nós vamos fazer um raio-x, vamos fazer uma abordagem completa desse panorama para a gente entender de fato qual o tamanho dessas dificuldades que a polícia enfrenta, qual o tamanho das facilidades que a criminalidade tem. Nós vamos também fazer, Alexandre, como você falou, agora me lembrei aqui, nós vamos fazer sim também um panorama. Isso que você perguntou vai estar lá. Não sei te responder agora, mas vai estar no início da produção, vai ter um pedaço todo referente ao panorama real, né? A gente escuta falar daqui, dali, um índice que brota aqui, um índice que brota ali. Isso é um problema também hoje, eu vejo, da mídia em geral, acabam abordando coisas muito complexas, né? A taxa de juros, não sei o quê, o Senado aprovou tal coisa, mas a gente às vezes carece do mapa geral para a gente conseguir entender onde isso afeta e tal. Então, com relação à segurança pública, faremos isso, daremos um panorama geral de fato. Qual que é o status atual da segurança pública no Brasil? Perfeito. Bom, a BP Select, para a gente encerrar, a BP Select oferece ali os documentários, tem os filmes, né, com essa curadoria também. Eu já vi que tem ali sempre um pesquisador que está sempre falando, dando um resumo de cada filme, né, analisando também esses filmes. E vocês oferecem também alguns programas de TV que estão na internet, né, programa de debate, programa de entrevista, é isso? Sim, a gente tem bom, o nosso streaming é bem completo, muitos filmes internacionais, vencedores de Oscars. Nós temos a programação infantil, um catálogo infantil extenso, né, para crianças, também para os pais poderem dar o play sem medo para os seus filhos. E nós temos hoje vários programas na categoria de entretenimento, né, programas de entrevista, programas de humor, né, todos eles dentro do nosso serviço, dentro do nosso aplicativo. Algumas das nossas produções, frequentemente, são publicadas gratuitamente, né? Isso, a Brasil Paralelo ficou conhecida, né, por essa nossa estratégia de comunicação de divulgar muitas coisas gratuitamente, né? O que acumula aí trimestralmente 14 milhões de espectadores. Então, muitos programas vocês vão encontrar no nosso canal do YouTube, né? Mas a programação completa é no nosso aplicativo, somente para os assinantes. O aplicativo que cada vez está melhor, mais desenvolvido, tecnologia de ponta, é um dos melhores aplicativos do Brasil hoje em circulação no mercado de streaming. Quem quiser, então, é só entrar lá e baixar o BP Select e fazer a sua assinatura, claro. É o Brasil Paralelo, né? O Brasil BP Select é um serviço que está dentro do Brasil Paralelo. Você baixa o Brasil Paralelo, você pode virar assinante. Você faz a assinatura completa, por exemplo, você tem acesso a tudo. As formações, aos cursos, ao BP Select, que são os filmes, aos documentários. Ou você pode escolher só uma delas, daí é uma questão de preço, uma questão de bolso, né? Você escolhe daí um serviço específico para testar, por exemplo, né? Mas está tudo dentro do aplicativo Brasil Paralelo. Maravilha. Olha, eu tive o prazer aqui de conversar com o Henrique Viana, que é um dos sócios fundadores da Brasil Paralelo, a maior produtora independente aqui do Brasil, né? Trazendo vários conteúdos aqui originais, produzidos por eles mesmos, e agora também com a BP Select, com todos esses filmes, né, de vários catálogos internacionais também. Obrigado, Henrique. Sucesso cada vez maior para vocês da Brasil Paralelo e tomara que vocês possam conversar com a gente em outras oportunidades também. Obrigado, hein? Uma boa noite. Vai ser um prazer voltar a conversar contigo, Alexandre. Um abraço para todos. Obrigado também, uma boa noite para você e boa noite para você de casa também. Obrigado e até semana que vem com mais um Conexão ND.